Voltando ao começo do amor, né? Meu neto, filho do Anselmo, ele é um pouco depressivo e ele às vezes diz que não acredita em Deus, porque Deus não é bom, porque eu tento explicar para ele sobre Deus, ele diz, vovó, Deus é tão bom, fez um inferno para botar quem não presta. Cadê o amor dele? Isso é amor? Deus é amor, amor. Faz um inferno para botar as pessoas que não obedecem a ele. E eu tive dificuldade de ajudá-lo nesse sentido. Realmente, quando se fala de amor, e quando a gente vê as tragédias e as coisas, e uma tragédia tão grande, como aquele rapaz que matou tanta gente e tudo, vem uma revolta. Então, para entender este amor, o amor de Deus, é muito difícil. Eu estava aqui pensando, quando você falou em Reis, que eu assisto, né? E, assim, na guerra, né? Aí Deus, para proteger o seu povo, entra com os anjos e destrói aqueles todos e por amor. Amor ao povo dele. Amor, na época, Josué que pediu para Deus ajudar, né? Moisés levantava as mãos e a guerra. E aí eu fico assim, pensando muitas coisas. E às vezes eu comentava comigo, quando eu lia, né? Não vejo mais. Como é que pode Deus ser amor e ele vinha exatamente para que o homem entenda o amor de Deus. O que foi que aconteceu? Ele protegeu o seu povo. Se aqueles que morreram, como é que fica? Mas eles não morreram. Não existe morte. É porque ele fez a promessa a Abraão. E o povo não queria sair, não queria deixar. Então ele eliminou. Mas nem por isso eles morreram, não. Eles não foram para o inferno, não. Eles estão lá na glória também. Eles vão estar conosco um dia. Eu não entendo isso. É muito difícil para mim. Mas é difícil. Então eu estava aqui pensando, inferno no sentido o povo, a igreja prega, não, mas no sentido de separação de Deus, que é o que acontece, né, com as pessoas que não aceitam Jesus e tudo mais, é um tempo de preparação para poder, quando vier a ressurreição, eles terem, como é que se diz, se conscientizado e, né, e saber que eles vão ressuscitar com essa consciência. Aí vão, porque nenhum vai se perder, né? Como diz Jesus, nenhum se me Em espírito não, né? Então, né? Então vai ter que passar por isso. E tudo isso por amor é amor, mas é meio complicado de entender. Só pelo Espírito a gente pode chegar ao entendimento que é o amor de Deus. Por isso que tem o versículo que diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, porque a gente não sabe o que acontece. Deus sabe. Né? Não devemos julgar ninguém, porque não sabemos aquela pessoa naquele momento como é que estava. Se realmente estava, vamos dizer, um demônio muito grande que acabou com sua mente. Ele ficou louco, fez tudo, nem pensou por que fez. Então, Deus que conhece ele, que fez ele, é que sabe. E também por quê Deus permitiu. Tem um propósito em tudo. Há um propósito em todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Né? Então, é o propósito de Deus. A gente fica até pensando, e Deus é amor desse jeito? Não sei. Ele sabe o que está fazendo. É difícil da gente entender humanamente falando. Sim. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? As coisas espirituais são loucura para os naturais. Então, se eu for entender naturalmente o que é espiritual, eu não vou conseguir entender, porque é loucura, né? Então, para eu entender algo espiritual, eu tenho que pensar espiritualmente, né? Tenho que realmente conseguir enxergar realmente como Deus enxerga, né? Realmente, ele não enxerga como nós enxergamos, né? Então, nós temos a nossa limitação.
Mas realmente, como falar em Cristo, se todos morrerem em Adão, todos viverem em Cristo, né? Quer dizer, então a salvação de Cristo realmente é abrangente em espírito, a reconciliação, né? Para todos, né? Só que o que nós fomos fazer no corpo, né? É que diz lá em Coríntios, o que nós fizermos sob o fundamento que é Cristo, vai ser provado pelo fogo, né? Então, o que nós vamos receber é o que nós fizermos através do nosso corpo. Se tudo se queimar, como diz lá em Coríntios, né? Coríntios 4, mesmo que tudo se queime, contudo será salvo. Quer dizer, o que você fez aqui foi só papel, né? Quer dizer, então tudo que você fez não serviu para nada, queimou tudo, né? Mas você vai fazer um salvo, mas não vai ter o galardão, porque você não produziu nada que desse, que passasse pelo fogo e permanecesse, né? Então, o que a gente conseguir fazer que não seja queimado, isso nós vamos receber, né? Quer dizer, então, Deus é justo, né? Deus é justo. Então, o que nós fizermos aqui vai ter uma diferença realmente, né? Então, as pessoas que morreram sem enxergar a Cristo, como o Manuel falou, sem conhecer o amor de Cristo, realmente elas, em espírito, vão estar salvas, né? Mas perderam uma grande chance, né? De conseguir algo mais, né? Porque não enxergaram, não tiveram o discernimento do Pai, do amor do Pai, né? E é interessante o seguinte, mas tal pessoa morreu sem ouvir o Evangelho, né? Mas mesmo assim, o que a Bíblia fala? Que mesmo as pessoas que não ouviram, né? Quando a pessoa nasce, o Pai já coloca no coração da pessoa um discernimento do Espírito. Então, mesmo essa pessoa, ela sabe o que é bom e o que é errado. Mesmo sem nunca ter ouvido o Evangelho. A palavra é como se fosse assim, do Pai, ela está no nosso coração. O Espírito está falando. Então, não justifica uma pessoa falar que ela morreu sem conhecer, né? Porque o discernimento tem. E a pessoa sabe se é certo ou não é. Então, sempre a pessoa vai ter a opção de escolher, né? Sempre vai ter esse discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E ela vai fazer a escolha. E cada um vai ser julgado por suas escolhas, né? Não é porque Deus quer mandar para o inferno. Deus jamais vai querer mandar alguém para o inferno. Mas são as nossas escolhas que vão fazer a diferença realmente na nossa vida, né? Para o bem ou para o mal, né? Então, nós que vamos direcionar, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ou a gente vai porque a gente quer, né? Porque não consegue ter o discernimento que o Pai quer para nós, né? Deus não manda ninguém para o inferno, com certeza. Uhum. E o que o irmão falou, no começo de tudo, né, de Adão, aquela palavra que o irmão estava falando, irmão Dias, é bem interessante, pensando no que o Olga também comentou sobre a situação com as crianças. Eu vejo de uma forma assim, o que aconteceu ali é para aperfeiçoamento. Lembra que o irmão falou sobre amor, o crescimento? Sim, os degraus, né? Os degraus? Pronto. Nesse sentido, não só para quem soube daquela situação, mas para os pais, para o pessoal mais achegado naquelas crianças ali. Com certeza. É um aperfeiçoamento. Aí Deus faz isso para nos aperfeiçoar. Sim. Mas em cima de quê? Do amor. Embora a gente não entenda muitas vezes, né? Isso. E o irmão também falou uma coisa bem interessante. Naquela época, lá atrás em Adão, Adão distanciou de Deus. E hoje, o que é que acontece com o povo? Está bem distante de Deus. Sim. Então, quando acontece qualquer coisa dessa forma, como aconteceu lá nos Estados Unidos, ou qualquer outra situação aqui próxima da gente também, nosso pensamento, se nós estamos afastando ou afastado de Cristo, sim, o pensamento é sempre de julgar, é sempre de usar o meu humano contra aquela atitude. E não utilizo o crescimento do amor. Mas por quê? Porque eu estou distante. sim. Eu estou ou estacionado ou não estou acompanhando. E eu quero julgar a situação baseada naquilo que eu estou vivendo, né? Isso. Não conforme a palavra, né? Isso. Com certeza. Mas eu vejo situações que acontecem hoje no dia a dia como crescimento do que o irmão falou aí, de amor.
daquele degrau. Amém. Com certeza. Por falar em amor, irmão Manuel, a Emília chegou atrasada. E o senhor não falou nada? E aí? Não sei quem falou. Não falou? Não é você que tem a chave? Ela tem a chave. Tá bom. Oi, irmãos, ela chegou no amém. Agora vamos pôr ela para orar. Orar de joelho aí por 10 minutos sem parar. Isso. Aí também que eu cheguei um pouquinho atrasado. Tem o menino não, para botar no chão, não. Irmão Manuel, olha o amor, irmão Manuel. Botar as pessoas para orar é falta de amor, né? 10 minutos, isso aí não é? Tá bom, gente. A chave está na mão de vocês. Abra esse cofre maravilhoso que vocês têm aí de pedras preciosas que estão guardadas. Amém. Né? Amém. Amém. Está em nossas mãos. É como a parábola do filho pródigo, né, irmão? Quanto tempo estás comigo aqui, tem direito a tudo. Tudo está nas tuas mãos, está dizendo que nunca fiz uma festa para ti. Só que teu irmão que se perdeu e agora foi achado e a gente está fazendo uma festa e estás reclamando de quem? Eu creio que, à medida que vão se passando, eu vejo que a maldade, tem o quarto da Bíblia que diz, nada do que acontece hoje não aconteceu no passado. Eu fico imaginando como não fora antes do dilúvio, né? Tamanha maldade que acontecia. E a gente vê o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que antes da lei não havia pecado, né? Não havia lei, não havia pecado. O pecado passou a se entender como pecado depois da lei, né? Então Deus não considerou o mal praticado por todos aqueles. E agora? Tem estudo que fala que a questão da Bíblia fala só que casavam-se e davam-se em casamento, né? Pegava um termo muito importante da nossa realidade hoje a respeito do casamento, mas é só o que ela fala. Ela não, em momento algum, foi revelado ali a Moisés escrever o mal praticado por aquelas pessoas. Mas a gente vê que foram coisas que tudo que estava acontecendo, eles não quiseram crer, zombaram de Noé, que Noé está fazendo aquilo lá, e não tiveram nem, não acreditaram em nada do que estava sendo feito, né? E é importante citar isso, porque esse entendimento nosso, Paulo, como você citou aí, Moé, essas pessoas de serem alcançadas, você fala espiritualmente, mesmo que eu entendo que faz parte de uma certa forma, e que essa ressurreição, tanto agora ela é real, né, como ela está proposta. A gente sabe que no grande dia do Senhor, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Vamos colocar assim como o apóstolo Paulo colocou, né? E com essa percepção, entendemos que a terra se encherá do poder de Deus e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é com tudo isso que já está consumado, que já está predestinado a acontecer, que já foi escrito, e temos essa convicção. Apenas a conclusão desse processo todo, que nós estamos abrindo os olhos, recebendo as chaves, como diz o irmão Manuel, e estamos sendo chamados a esta realidade. Faça-se em vós a minha vontade, né? Entendo assim que o Pai esteja pensando dessa forma, vendo homens e mulheres como nós, já tendo essa percepção do corpo multimembrado de Cristo. E sabemos que este amor irá alcançar a todos,
sabendo que esse entendimento virá. E todos me conhecerão, todos conhecerão o Pai, desde o menor até o maior, porque ele irá ensinar, ele mesmo. Eu vejo que ele mesmo é nessa situação, meu irmão, representado por mim e por você, como corpo multimembrado dele, de falarmos desse amor, porque nós somos, de falarmos de humildade, porque nós somos, de falarmos de verdade, porque nós somos,